Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Rafus Press. Hoje teremos um episódio do Trem Fantasma, né? Que são esses projetos loucos, né, que eu tenho a pretensão de tocar dentro ou fora da Rafus Press, né? Se uma editora quiser entrar em parceria, a gente pode ser parceiro. Se uma editora quiser abraçar o projeto, né, como um projeto de pesquisa, enfim, a longo prazo, né? Também basta ter à disposição aí, né? Essas coisas que eu menciono, algumas não estão traduzidas, outras, assim, não cheguei a traduzir, mas eu comecei a traduzir. Então elas estão em diferentes estágios. Começou uma coisa de discussão e principalmente a questão dos direitos autorais, que são obras relativamente recentes, né? Assim, que a gente vai ver hoje, por exemplo, a autora morreu nos anos 80, né? Então, a obra dos anos 60, então elas são recentes, então é difícil você negociar certas questões de direitos autorais, ainda mais para uma edição em larga escala, né? Às vezes a questão dos direitos autorais drena todo o esforço e verba, né, e dinheiro que você teria, e aí a obra cai no esquecimento, cai no completo ocaso, né? Ninguém menciona e tal, a não ser nichos, né? E essas obras que eu trouxe aqui no Trem Fantasma são obras para uma ampla discussão, né? Essa seria a ideia. Então, aí realmente poderia ser um pool de duas ou até mais editoras menores ou uma editora grande que queira realmente abraçar o projeto. Posto isso, né? O episódio do Trem Fantasma hoje, então, vai tratar de Picnic at Ranging Rock, né? Vou comentar um pouco dessa obra muito singular de Joan Lindsay e falar um pouco qual seria o plano, né? Que é uma obra que eu tenho bastante... me encanta bastante essa obra. E o filme, né, a adaptação cinematográfica do Peter Weir, de 75, é um dos meus filmes prediletos, né? Então é um trabalho que eu adoraria fazer. Mas antes disso eu preciso falar um pouco da nossa atual campanha no Catarse. Nossa campanha Perspectivas... Perspectivas, né? Mapas e linguagens, que trabalha justamente a questão da psicogeografia. A gente não vai falar muito disso, vai falar um pouco até, mas não vai falar tanto, né? Mas apoiem a campanha, ela é flex, né, gente? Vai lançar o livro, mas é necessário uma certa verba, as gráficas e trabalho de impressão é cada vez mais difícil, cada vez mais caro, enfim, né? Muitas vezes aquele montante que se consegue numa campanha boa do Catarse, por conta de atrasos, que são normais em qualquer produção de livro, eles acabam insuficientes. Imagina nós que nem pedimos assim tanto, né? A gente pede o mínimo para poder montar o projeto. Então imagina, às vezes o custo a ser arcado é gigante. Mesmo assim a gente faz o possível para lançar tudo. Tem também o detalhe da mão de obra, que a mão de obra é basicamente eu, da Rafa sou eu, em várias frentes diferentes, trabalhando, e daí realmente a dificuldade às vezes de algumas coisas saírem, eu precisar da ajuda de outras pessoas que gentilmente me auxiliam, né? Eu tento pagar o justo também, sempre que posso, para essas pessoas, né? Então, apoiem, né? Eu peço que, se possível, apoiem o nosso projeto para a gente poder tocar, né, esse projeto da psicogeografia. Também é um projeto de pesquisa gigantesco, né, que é está me consumiu Eduardo, né, o autor, e enfim. Mas o tema de hoje então é The Picnic at Ranging Rock. É um romance. O filme, que é esse daqui, né, essa aqui é a atriz principal, né, do filme, vem aqui nos créditos o nome dos atores, chapters, né? Eu acho que a Annie Lambert, né, a Miranda, é a principal. Essa edição aqui, né, tanto o livro, que é da Penguin, na verdade, né? Essa edição, essa capa é o Ranging Rock, né, o quadro bem célebre dessa região aqui. Essa edição que saiu da Criterion de Blu-ray, maravilhosa, né? Vem com o livro, é uma das melhores edições que eu vi, né? Também um booklet gigante, umas 30 páginas pelo menos,
de ensaios, né, sobre o filme. E o que acontece com Picnic at Raging Rock? É um livro que foi escrito então por Joan Lindsay. A Joan Lindsay era uma escritora australiana. Ela nasceu na virada do século XIX para o século XX, né? Ela nasceu em 1896. Ela estudou em colégios internos, né, como os do filme, como aquele que aparece no filme. No caso dela era o Clyde Girls Grammar School, né? E ela se casou em 22, não é? Ela já era uma pessoa com uma vida mais ou menos definida ali da espécie de aristocracia ou de classe alta australiana dos anos 20 do século 20. E ela, em 67, ela escreveu este livro. Ela escreveu outros livros também, mas nenhum deles teve o impacto desse livro e nem, me parece que nem todos também são um pouco mais soltos, né? Giram em torno mais de, não é bem crônica, né? Mas uma escrita mais autobiográfica, coisas assim do gênero. Tem bastante disso aqui, aliás. Mas esse livro aqui, ele é único, né? Tem na carreira dela. E ela faleceu, como eu disse, né? Ela faleceu em 84. Né? Nasceu e faleceu na Austrália, nasceu e faleceu em Melbourne, na verdade. E ela, é interessante que a existência dela é praticamente a existência da Austrália no século XX, quando a Austrália se meio que insere na modernidade, deixa de ser uma colônia assim, onde o colonialismo foi muito brutal. Não foi brutal só no sentido da exploração natural, né, da exploração do lugar e da população, que também foi exterminada. A gente precisa destacar isso, os aborígenes. Foi brutal porque a Austrália ela tinha um equilíbrio muito delicado entre a população aborígene ancestral e a fauna e flora muito características do país, né? Que até hoje a gente diz que é um lugar onde você pode morrer andando na rua, tropeçando numa árvore, né? A árvore tem veneno. Nadar, então, meu Deus do céu, é eventualmente bastante arriscado. Mas o que acontece é que existia um equilíbrio de uma fauna e de uma flora muito peculiar que foram arrasados pelo colonialismo, né? Tem um vídeo, eu vou deixar até o link, excelente, do Filmoteca Maldita, que é um canal espanhol, como o nome diz, né, de cinema, que é um dos melhores canais de cinema do YouTube, sem dúvida nenhuma, né? O dono do canal é o Feo, ele faz ensaios mais do que resenhas ou coisa assim. Ele é um ensaísta, né? E a formação dele é antropologia, então é bem interessante o trabalho que ele faz, só com obras bem pouco conhecidas e tal. E ele fala da questão de como na Austrália existiu uma tendência de trazer espécies exóticas, espécies de fora digamos assim, do ecossistema, do habitat natural, e essas espécies rapidamente se deram bem e substituíram as espécies autóctones. Então você tem, por exemplo, os coelhos. O coelho é um grande exemplo. Eles foram levados para lá para caçar. Só que esses bichos reproduzem. Então eles construíram cercas, essas cercas que cortam a Austrália, é o símbolo da loucura colonial absolutamente inútil, né? E da brutalidade colonial, né? Eles construíram quilômetros que não servia de nada, porque os bichos cavavam. O coelho cava, né? Não é? Aí, para combater o coelho, eles trouxeram raposas, algumas, né? Mas mesmo assim reproduziram rápido e passaram a caçar os animais da fauna local, que não estavam acostumados com raposa. A raposa é rápida, né? E eram mais fáceis de caçar por conta disso que os coelhos. Ou seja, um animal pensa melhor do que o cérebro do administrador colonial. Então, o que acontece é isso, né? Essas tentativas de Deus de modelar um país conforme as vontades do capital, especialmente esse capital meio quase que... Porque os coelhos, por exemplo, foram levados para a Austrália para caçar, para você ter campos de caça. Então é algo já absurdo pela própria natureza do negócio, né? Para ter o esporte, né? Que chama caça esportiva. Então já é uma degradação, já é um absurdo na fonte, né?
Então, o que aquilo se tornou depois? Bom, vejam o vídeo da Alfeu, que a coisa vai escalando a níveis absolutamente bizarros, de guerra bacteriológica, etc. Bom, e a Joan Lindsay, ela atravessou esse século, né? Curiosamente, sei lá, ela deixou um pouco as suas atividades locais como uma aristocrata, né? E abraçou a literatura, especialmente essa literatura mais estranha, de estranhamento, e aqui a gente começa a entrar já no livro, justamente nos anos 60, que foi um momento em que na Austrália surgiu, na literatura e no cinema, quase que coordenadamente, um movimento de contracultura bem poderoso, focado justamente na crítica de aspectos coloniais e repressivos. Aqui a questão feminina, basicamente, né? Escolar e feminina. E em livros como, por exemplo, Waking Fright, que saiu no Brasil pela Grua, traduzido como, do Kenneth Cook, né? Traduzido como Sobressalto, a questão da caça, da destruição da fauna e da flora local, né? Deliberada destruição. E então a obra dela se insere nesse contexto contracultural, que logo migrou para o cinema, um pouco depois para a música também, né? The Triffids, Nick Cave, Crime and Seed Solution, né? Birthday Party, no caso, são exemplos disso já nos anos 70, né? Dessa constante crítica ao que estava acontecendo na Austrália, né? De certa forma. Mas o que é o Picnic at Hanging Rock? Como eu disse, é uma obra que se trata de um evento, né? No Dia dos Namorados de 1900, isso é muito curioso, essa escola, que é ficcional, mas é baseada na escola em que a autora estudou, Appleyard College for Young Ladies, pega um grupo delas e vai levar para Hanging Rock para um piquenique, como o nome diz, uma visita de campo seria hoje em dia, né? Hanging Rock é uma formação rochosa muito peculiar, como todas da Austrália. Aquelas formações que parecem... Primeiro que elas são lotadas de mitos locais, ancestrais, dos aborígenes, né? Depois que elas são muito peculiares, elas têm uma estrutura muito estranha, elas não são simplesmente um maciço rochoso, elas têm entradas, elas têm rotas internas, para você chegar, né, tem várias faces. Então é um lugar muito peculiar, de qualquer forma, né? E nessa viagem, né, isso que eu vou falar não é spoiler, porque essa estrutura básica é muito conhecida, tanto do romance quanto do filme. O filme, ele adapta o romance quase à perfeição. Tem algumas diferenças e alguns aspectos muito específicos da questão da própria cinematografia, né, que exigem isso. A parte prévia do passeio, quando elas estão chegando, aqui no livro é muito mais elaborada, obviamente, né? Mas fora isso, o filme é muito fiel, é uma adaptação muito bem feita. E, como eu disse, era uma visita de campo, né? Nessa visita de campo, 3 estudantes, na verdade acho que 3 estudantes e uma professora, é isso mesmo, desaparecem. Uma estudante quase desaparece. E pronto, estabelece-se a trama a partir daí, que vai para vários caminhos diferentes ao redor da escola, especialmente. A escola e ao redor de um grupo, na verdade um grupo bem pequeno, de um rapaz também pertencente um pouco à aristocracia local, que vai fazer o seu próprio, digamos assim, tentativa de resgate, né, sua própria investigação no local. Esses são os 2 núcleos. A história se desenvolve numa ida e vinda em torno desses núcleos, né? Que não chegam a se conhecer essencialmente, né? E isso é incrivelmente bem trabalhado no livro, né? O livro ele é muito próximo das obras desse homem aqui, né? Deste livro aqui, Repique Macabro, Robert Aickman, que eu tive a honra de participar desse projeto. Então já tenho até experiência um pouco nesse tipo de tradução. Porque é uma narrativa que não conclui, ela não se fecha, né? Para vocês terem uma ideia, eu vou até mostrar aqui para vocês essa parte inicial com o nome dos personagens e uma breve descrição deles. É quase uma espécie de... como das peças de teatro, né? Que você tem ali a descrição dos personagens de uma peça. Aqui é muito parecido.
E é muito peculiar isso num romance. Num romance você não costuma caracterizar personagens por traços. Isso é teatral, né? Você costuma caracterizar personagens por arcos ou por estruturas mais complexas de personalidade. Quando você faz esse procedimento aqui, é que você está trabalhando numa esfera quase expressionista, né? Numa esfera mais da fábula, da alegoria, do símbolo. E é muito interessante esse último recado aqui dela. Eu vou ler e vou traduzir, né? Se Piquenique at Running Rock é fato ou ficção, meus leitores devem decidir por eles mesmos. Como qualquer piquenique desafortunado, né? Como o piquenique desafortunado ocorreu no ano de 1900, e todos os personagens que aparecem nesse livro estão mortos há muito tempo, isso dificilmente será algo importante. É assim que ela introduz o livro. E essa peculiaridade vai durante todos os capítulos, né? São 13 ou 14 capítulos. Uma parte final quase que de carta só. E é isso. É uma estranheza. Tanto que é curioso que o filme ele é classificado em muitas listas como Aikmanesque, né? Quer dizer, é um filme que é muito fiel à visão do Robert Aickman, mesmo não sendo a adaptação direta, que tem pouquíssimas, acho que tem... As adaptações são todas Aikmanesque, né? Mas tem pouquíssimas adaptações para o cinema das histórias do Aickman, né? Do Robert Aickman. Talvez porque seja muito difícil de adaptar, por exemplo, né? Mas tem poucas, de qualquer forma. E o Picnic at Running Rock entra, curiosamente, uma adaptação de uma outra obra. Porque, de fato, a Joan Lindsay, para evocar esse universo muito repressivo, muito caótico, e em que, digamos assim, esses aspectos da natureza e do instinto, mais ou menos, né, eles eram muito atrativos para essas jovens reprimidas em escolas católicas, em escolas religiosas, em escolas ali, colégios internos, que era quase como se fosse assim uma espécie de prisão, né? Essas moças estavam ali aprisionadas. E tem uma cena assim no filme, né, que deixa isso bem explícito. No livro, que é a cena do espartilho, né? Como é que elas colocavam o espartilho uma na outra, que ele amarrar, né? No livro isso é mais sutil, mas é a mesma ideia. Quer dizer, você tem essa, por um lado, né, essa civilização que mais ou menos doma, né, submete os corpos de jovens adolescentes, né, assim, numa idade ali já de fluxo constante de hormônios e tudo mais, né, de descobertas também, né, tanto intelectuais quanto físicas. Então você submete essas moças, o jovem também, né, o rapaz que aparece também fazendo a busca, tem mais ou menos a mesma idade que elas. E essa submissão é repressiva e é óbvio que estimula uma visão, não digo idealizada, mas uma visão diferente da natureza, né? Que é exatamente esse o conflito central desse livro, natureza e cultura. Mas esse conflito ele é tão bem concatenado, tão bem feito, que não fica, obviamente, né, essa coisa muito direta. Esse conflito ele vai se dar em várias instâncias diferentes. E na parte final, digamos assim, em que entra em jogo uma outra personagem que vai aparecer, mas ela aparece no início, depois ela vai ganhando importância, esse conflito ele se torna decisivo, digamos assim, né? Então é um livro sensacional. Ele tem um outro aspecto interessante que eu pretendia trazer numa edição quase como um segredo, né, como uma analecta, né, alguma coisa que você deixa escondido dentro do livro, a pessoa acha e vai ler depois, que é um capítulo secreto que foi suprimido aparentemente pelos editores, né? Esse livro, então, ele tem, não sei, uns 20 capítulos, 16 capítulos, 17 capítulos, e teria um último, ou melhor, um do meio, seria o oitavo ou nono, que é um capítulo secreto, suprimido pelos editores. Como foi isso? Mais ou menos pelo meio, depois que acontece algumas reviravoltas essenciais aqui, relacionadas a essas buscas feitas na pedra, né?
tem uma reviravolta central e logo depois aconteceria um capítulo que seria do ponto de vista das desaparecidas, o que teria acontecido. É muito difícil falar disso sem entregar muita coisa da história. Mas basta dizer o seguinte, que mesmo explicando, entre aspas, o que estaria acontecendo para essas moças desaparecerem, não é uma explicação de fato. Isso que é muito curioso. Na verdade, é quase um enigma em si mesmo, né? É mais uma camada de enigma. Só que como as personagens que desaparecem retornam temporariamente ali naquele capítulo, a voz delas, de certa forma, isso quebra um pouco o clima de mistério, né? Essa coisa nuançada que vai sendo construída ao longo da trama, em torno sempre do que teria acontecido, do silêncio, né? Que o segredo ele é silencioso, ele não tem como se manifestar. E aí os editores acharam por bem tirar esse capítulo. Esse capítulo existe, ele já foi publicado, né? E a minha ideia seria justamente fazer uma tradução com esse capítulo extra fora, né? De alguma forma, ele seria acessível só... A ideia seria, a pessoa faz o que quiser com o livro dela, mas a ideia seria que esse capítulo fosse acessível só depois que a pessoa terminasse de ler o livro, e aí ele teria acesso a esse capítulo quase como um bônus, quase como uma recompensa iniciática do percurso que ele fez nesse livro de mistérios, nunca entregues no sentido mais óbvio, né? Eu li em alguns lugares da internet que algumas pessoas fantasiam que foi real e que tem coisas assim relacionadas, por exemplo, a folk horror ou de elementos pagãos. Não, isso não existe nesse livro. Não existe nada direto, né? Todas as percepções são indiretas e são sugestivas, né? Mais do que propriamente manifestas, né? Como o Wakeman. Então é um livro brilhante, né? Um livro que eu tenho muita vontade de trazer, inclusive com uma experiência, como eu disse, editorial, e quem sabe eu consiga os direitos ou consiga alguém que colabore, né? Para que essa edição saia um dia para os nossos leitores da Rafus Press. Vou ficando por aqui. Apoiem, se possível, né, ou pelo menos divulguem, né, a nossa atual campanha no Catarse. Conheçam também, né, a questão da psicogeografia. Vai ter mais postagem. Eu e o Eduardo estamos fazendo uma pesquisa gigantesca e também vai ter mais postagem a respeito do Mark Valentine e do John Howard, do Restos de Sombra, né, do outro livro que está também na campanha. Vou ficando por aqui então. Um abraço a todos e até a próxima.